Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva com o pré-candidato ao governo do Piauí pelo Cidadania, Washington Bonfim. O cientista político e professor universitário foi um dos gestores ligados ao ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, e agora tenta viabilizar uma candidatura própria. Apesar de ter experiência em gestão pública, essa é a primeira vez que concorre a um mandato eletivo. Professor universitário e ex-secretário de Planejamento de Teresina, Washington Bonfim, iniciou nossa conversa falando sobre as expectativas iniciais, desafios que ele enxerga junto ao governo do Piauí. Olha, as expectativas sempre são muito boas. A gente vem fazendo essa caminhada de pré-candidatura já tem algum tempo, basicamente desde início de dezembro. Né? Viajamos o estado, já tivemos em Parnaíba, logo foi uma das primeiras viagens, e tivemos em outros lugares, na região de Picos, na região de Bom Jesus, vamos agora para a região de Oeiras. E isso tem nos mostrado uma realidade preocupante, né, em relação ao estado, basicamente em três questões. A questão de produção, propriamente dita, não só a questão do agronegócio, mas principalmente no que se refere à agricultura familiar. O segundo ponto é o problema da educação, especialmente a questão da juventude. Quando você compara, por exemplo, em estados como Pernambuco tem 60% da sua matrícula em ensino médio no formato integral. E boa parte dela profissionalizante. O Piauí tem menos de 20%. E o terceiro ponto, que tem incomodado mais a população, é a questão da segurança pública. Né? Especialmente, por exemplo, na região de Parnaíba, tem sido uma das regiões mais afetadas pela falta de segurança, pela falta, por exemplo, de aparelhamento da Polícia Civil. Isso já gerou, inclusive, né, saídas de um delegado importante da região. Então, esses três pontos são os principais que a gente tem visto na nossa caminhada pelo estado e que devem ser objeto de atenção das nossas propostas. Além dos três pontos que são objeto de sua atenção, ele idealiza como modelo de gestão um governo descentralizado, com mais autonomia de poder para as regiões. Acho que a gente precisa avançar na descentralização. Eu tenho dito em vários ambientes que a gente precisa ter um governo mais descentralizado, menos concentrado aqui em Teresina e mais distribuído, né, com poderes inclusive na região do litoral, com base em Parnaíba, na região do semiárido, com base em Picos, na região sul do estado, na cidade de Bom Jesus, ou seja, ter regionais, né, para que, com poderes, né, para além daquilo que já é regional de educação e de saúde, mas que o governo fique mais perto das regiões do nosso estado. Diante da polarização existente entre os dois grupos que mais têm sido evidenciados nas pesquisas eleitorais, o pré-candidato pontua o diferencial que o faz ser a via alternativa para o eleitor. Essa conversa direto com o povo, que é o que a gente está fazendo nas nossas viagens, o que a gente está fazendo aqui, né, nessa pré-campanha. A segunda, a firme disposição de usar aquilo que há de melhor em termos de práticas de governo em outros lugares, né, para trazer como proposta e, eventualmente, trazer para o governo. Hoje a gente não precisa ir a São Paulo, ao Rio Grande do Sul, para observar boas práticas de gestão. A gente tem aqui no Ceará, a gente tem em Pernambuco, a gente tem na Paraíba. E eu quero ser essa pessoa que olha para os interesses da população, que olha para as melhores alternativas de gestão e, a partir disso, constrói suas propostas e o diálogo com a população. Os demais grupos, na realidade, eles estão olhando para si, né? Quer dizer, é a busca do poder pelo poder. Confederação definida a nível nacional entre Cidadania e PSDB, até então sigla do pré-candidato Silvio Mendes, Washington diz não haver impasse e, sob presença de candidatos à presidência em seu palanque, terá um caráter plural. Pouco antes do Carnaval, eu estive em Brasília com o presidente do nosso partido, Roberto Freire. Tivemos uma reunião com o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, para discutir justamente essa questão da federação e seu impacto aqui no estado do Piauí. Naquele momento, ainda faltava o que aconteceu quinta-feira passada, logo depois do Carnaval, que foi a ratificação da federação por parte do PSDB.
E aí existe um prazo de até do dia 15 de março para que essas conversas nacionais desçam para os estados. O que a gente tem percebido é um movimento grande, né, inclusive do pré-candidato do ministro Ciro Nogueira, né, de sair do próprio PSDB. Então a gente aguarda esses desdobramentos e já estamos mantendo, né, contatos não só nacionais, como já tive uma ou outra conversa antes disso tudo acontecer com o próprio presidente estadual do PSDB, o ex-deputado Luciano Nunes. Nós temos trabalhado nessa direção de um palanque plural, né? Nós temos uma aliança com o Podemos, tem seu pré-candidato à presidência da República. O Cidadania, até aqui, tem um pré-candidato a presidente da República, que é o senador Alessandro Vieira. O PSDB tem candidato, né, pré-candidato à presidência da República, que é o governador Dória. A gente mantém conversações com o PDT, que tem o seu pré-candidato. Então, na realidade, o que nós temos discutido de maneira mais ampla é que os partidos aliados, né, na majoritária tenham a formação, tenham o direito de fazer o seu palanque majoritário presidencial. Esse é o nosso posicionamento. Então, na hora que a federação PSDB Cidadania definir o seu candidato, esse candidato será assumido por mim. O Fábio Servo, que deve ser o candidato ao Senado na nossa chapa, vai assumir o seu candidato presidencial, que é o ex-juiz Sérgio Moro, e dependendo da indicação da vice, né, teremos um outro candidato. Então, nós queremos participar do debate nacional, mas não vinculá-lo à questão regional. Mas todo mundo claramente se colocando a partir da sua posição política e não escamoteando relações. Na realidade, o ministro Ciro Nogueira é hoje talvez o principal ministro, né, do governo Bolsonaro. Se ele tem candidato aqui, o natural é que esse candidato assuma o posicionamento do seu ministro, né, do seu principal aliado. Sem vice definido em sua chapa, ele apenas revela que o perfil deve ser feminino. Existe o ideal e existe o real, né? Quer dizer, no mundo ideal, eu teria uma simpatia por uma mulher, né, que fosse ou da região norte do estado, do extremo norte, tipo Parnaíba, ou do extremo sul, tipo Bom Jesus, para dar uma pluralidade maior regional à própria campanha, até para dar sentido a isso que eu acabei de falar como proposta de regionalizar de alguma forma o governo hoje, né, até sem encarecer a própria máquina. Mas isso é uma discussão, né, de do partido que apontar a vice. Isso é o meu ideal, o ideal do Cidadania, né, já discutido com o Podemos, mas obviamente o partido que for indicar a vice tem toda a autonomia para colocar. A gente tem sempre, né, olha para os nomes, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de comentário. Um comentário desse tipo até talvez atrapalhasse a ideia, né, de alcançar esse ideal, né? Sobre a corrida eleitoral, ele chama a atenção. Pediria que os eleitores, primeiro, olhassem para a política, e eu sei que isso é muito difícil, como uma oportunidade. Acho que isso é o principal que a gente tem hoje. É um desencanto muito grande com a política que a gente precisa superar, porque ela ainda é, né, o melhor caminho para se chegar ao governo, para se chegar às decisões, para representar todo mundo. Então, essa seja talvez a principal mensagem, olhar para a política de uma maneira mais generosa. E a segunda mensagem seria de olhar para aqueles que têm capacidade, né, e têm vontade de discutir a situação verdadeira do povo, né? Os dois grandes grupos que estão colocados hoje, como candidaturas, né, nesse sentido que você mencionou anteriormente de polarização, olham muito para si. A gente quer olhar para os interesses da população, olhar para a questão do emprego, da renda, da infraestrutura que gera emprego e renda, olhar para a questão da juventude e aí, portanto, a questão da educação relacionada com o tempo integral, com a profissionalização dos nossos jovens até para tirá-los das drogas e a questão da segurança pública. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar falando aí para todas e todos os parnaibanos, dizendo sempre que eu sou filho, né, de uma parnaibana. Comecei minha trajetória intelectual como professor da universidade no que é hoje a UFDPA, então tenho muito orgulho de ter essa raiz parnaibana.